Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Amém? Vamos continuar meditando na palavra de Deus para te abençoar. Ontem nós falamos sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Hoje eu vou falar sobre o vinho que liberta da morte. Amém? O nosso texto é João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? O contexto desse texto é onde Jesus foi para um casamento em Caná da Galileia. Estava lá sua mãe, seus discípulos e certamente mais alguém. E ele estava nesse casamento, nessa festa. E aí acontece esse fato que o texto está dizendo que acabou o vinho, tá certo? Então esse é o contexto do acontecimento onde Jesus está. E numa festa, para quem gosta de vinho, acabar o vinho é um terror, né? Então acabou o vinho e aí vamos ao texto aqui, passar aqui parte do texto para a gente tirar uma compreensão dele, para entendermos a palavra do Senhor e sermos abençoados, tá certo? Então o texto começa dizendo: tendo acabado o vinho. Ora, uma celebração que tem bebida, que tem vinho, ou qualquer outro tipo de bebida aí, isso é o lado social da vida. As pessoas dizem aí que eu bebo só socialmente. Então, a bebida ela faz parte desse contexto social, tá certo? E aí, estavam celebrando o casamento lá e acabou o vinho. E agora, o que vai ser? O que vai acontecer? Porque para quem bebe, né, para quem gosta de beber, eu já bebi, tá certo? Sou um ex-alcoólatra. Jesus me libertou. Glória a Deus. Então, para quem está numa festa e acaba o vinho, isso é um desastre, tá certo? A mãe de Jesus, vendo aquele negócio, preocupada, ela chega para Jesus e diz assim: a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ora, Maria, a Santa Maria, mãe de Jesus Cristo, que é bem-aventurada e está no céu porque creu, não está no céu, está aguardando a ressurreição e vai para o céu porque creu, ela vê o lado social da celebração, ela está enxergando o lado social da festa. Ora, o lado social da festa era esse, a diversão, o vinho, a bebida, o pessoal estava estava bebendo, tá certo? Não sei se tinha rock, tá certo? Mas estava socialmente, Maria estava olhando e enxergando esse lado social da festa, tá certo? Agora, deixa eu te dizer o seguinte: quem contempla as coisas pelo lado espiritual, pode acabar o vinho, pode acabar tudo, que vai ficar de boa, porque não é o vinho que alegra, o que alegra é o Espírito Santo, tá certo? Agora, Maria, ela está nesse momento, meus irmãos queridos, contemplando a condição social. Ela está olhando, enxergando e vendo socialmente, e vai dizer para Jesus: acabou o vinho, porque ela conhece Jesus, ela sabe o que Jesus é capaz de fazer. Amém? Esse é o primeiro milagre público, mas certamente Jesus pode ter feito outros antes, e a sua mãe sabia, porque ela sabia que ele era o Filho de Deus, porque tinha sido revelado a ela lá no começo da sua gravidez. Então, mas Maria está vendo a condição social. Amém? Vamos ver aqui um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Ele diz assim, Efésios 5, 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? O vinho há dissolução, mas é um lado social, e Maria estava preocupada com o lado social, tá certo? Então, Paulo vai nos ensinar que nós devemos nos encher do Espírito Santo, tá certo? Porque dá uma espécie de embriaguez, você fica legal, porque o Espírito Santo está ali de você, tá certo? Amém? Agora vamos ver o que Jesus responde para sua mãe, né? Foi meio desaforado, né? Ele diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? O que Jesus está dizendo para Maria? Está dizendo assim: Maria,
minha mãe querida, o que nós temos de comum? Tu está olhando pelos olhos humanos aqui na terra. Eu sou celestial, eu enxergo espiritualmente. O que nós temos em comum? Tu é da terra e eu sou celestial. O que Jesus está dizendo é isso para Maria. Amém? Sua mãe querida, bem-aventurada, tá certo? Mas ele está dizendo, o que nós temos em comum? Ou seja, não temos em comum nada, Maria. Mulher, ele chamou de mulher, né? Ele disse, mulher, nós não temos nada em comum, não. Eu sou celestial, tu é terrena. É isso que Cristo está dizendo. Amém? Aí Jesus falando isso, porque Cristo ele enxerga exatamente pelo lado espiritual. Maria está vendo o lado social, o lado comum da festa, como muitos cristãos hoje estão vendo a coisa socialmente. Por exemplo, o cristianismo progressista só enxerga socialmente, não tem espiritualidade, não tem Espírito Santo. Estão pregando o evangelho pela metade, tá certo? Não pregam a verdade da Bíblia Sagrada. Então Maria está enxergando pelo lado espiritual, Jesus pelo lado material, humano, social, e Jesus enxerga, contempla pelo lado espiritual. Então ele diz, o que nós temos em comum? Nós não temos nada em comum não, mulher. Eu sou do céu, tu é da terra. É isso que Cristo está dizendo para Maria nesse momento, tá certo? E aí eu vou te dizer, amado, como eu já li um texto nesse tanto de Efésios 5:8, que não beba vinho, mas encha-se do Espírito Santo, Jesus ele faz exatamente isso. Como ele transformou a água, que nós sabemos que o milagre foi esse, como ele transformou a água num vinho de melhor qualidade, ele transforma a tua vida hoje em uma melhor qualidade quando ele se apresentar em ti, tu crê e ele estiver em ti por essa fé, ele vai transformar a tua vida com uma melhor qualidade, assim como ele transformou o vinho em uma excelente qualidade. Porque se você ler o texto, quando leva para o chefe, para o cerimonialista da festa, quando ele prova, ele diz, você serve o pior vinho antes e serve o melhor depois? Então, Jesus traz um vinho de melhor qualidade, é o Espírito Santo em você para dar melhor qualidade de vida à sua vida. Amém? Então, Maria enxerga pelo lado social, Jesus está olhando pelo lado espiritual e diz, olha, você não tem nada em comum comigo, eu sou do céu, você é da terra, tá certo? Isso que Jesus está dizendo. E Jesus pode transformar, assim como transformou o vinho, pode transformar a sua vida para que ela tenha uma melhor qualidade de vida e você tenha direito aos céus. Amém? O texto vai continuar dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia. E aqui Jesus está falando da sua crucificação. De tudo que ele ia passar, ele está dizendo, olha, que pressa é essa aí? Não chegou a minha hora não. Quando ele diz que não é chegada a minha hora, amada, é porque Jesus está com os olhos na cruz, é a missão que Jesus ia fazer na terra. O cristianismo progressista nega essa cruz, tá certo? Nega, não crê. Ensina socialmente como Maria estava enxergando socialmente, tá certo? Então, ele está olhando para a cruz. Isso é o símbolo do vinho novo que Jesus transforma pelo seu sangue derramado na cruz, amém? O sangue derramado na cruz do Calvário, isso é a remissão do pecado que transforma a vida do ser humano numa qualidade de vida nova, assim como ele fez o vinho novo em melhor qualidade. Amém? Isso é uma palavra, eu acho muito precioso a gente pensar nisso, buscarmos entender isso. Nós, homens, seres humanos, nascemos aqui e somos criatura de Deus e enxergamos as coisas socialmente. Não conseguimos contemplar espiritualmente. E Jesus veio à terra para fazer exatamente isso. É Deus que encarnou para que nós pudéssemos contemplá-lo e entender e começar a contemplar as coisas espiritualmente. Amém? E aí, amado, eu estou trazendo essa palavra para você. Maria é uma santa mulher, mãe de Jesus, é minha irmã em Cristo. Na ressurreição vamos estar juntos, tá certo? E aí Jesus diz assim, Maria, mulher, o que eu tenho contigo? Eu não tenho nada em comum contigo. Eu sou do céu, tu é da terra. Eu sou espiritual e tu é terrena. É isso que Jesus está dizendo para Maria. E quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, é isso mesmo. Ele está olhando para a cruz. Não chegou a hora de ser crucificado ainda, tá certo? Ele tá pensando exatamente nisso, porque ele está olhando para o milagre, para a obra que ele veio fazer. Amém? Então, assim, a fé em Cristo, amado, transforma a tua vida numa qualidade de vida melhor. Ah, pastor, eu não vou sofrer mais? Vai, Jesus que no mundo teremos aflições, mas essa melhora é espiritual, é de caráter, é de transformação da vida. Personalidade não muda, porque nós somos uma personalidade, mas Jesus muda o caráter. De um cara como eu que bebia cachaça, que caía no chão,
e glória a Deus, Jesus me curou e isso não me pertence mais, tá certo? Portanto, amado, Jesus quer te dar uma melhor qualidade de vida, tá certo? Deixa eu concluir aqui lendo, vou ler um texto de João também, no capítulo 10, versículo 28, que tem lá um contexto onde Jesus está sendo apresentado como o bom pastor. E João capítulo 10, versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí Jesus está dizendo isso. Amém? Essa qualidade de vida que garante a vida eterna. Socialmente nós vamos viver, e vamos viver melhor. Pode ter certeza. O dinheiro que você gasta aí com álcool, você tem pena de dar o dízimo, né? Mas você vai gastar muito menos, porque quando você começa a tomar uma, não tem limite, tá certo? Então, amado, aqui eu estou te apresentando uma qualidade de vida com Jesus, é vida espiritual, vida que gera fé, que vida que tem esperança, que tem expectativa, que tem confiança em Deus. Isso é qualidade de vida, tá certo? Portanto, aprenda isso. Nós, assim como Maria, enxergamos as coisas às vezes só socialmente. E nós precisamos contemplar as coisas espiritualmente, e isso é através de Jesus Cristo. Amém? Maria depois creu, e ela é bem-aventurada e está no céu. E, aliás, está aguardando a ressurreição para ir para o céu, tá certo? Deus te abençoe. Assim, o cristianismo progressista nega tudo isso, tá certo? Ele prega um evangelho meia boca, são hipócritas, tá certo? Não prega o evangelho completo, não prega a verdade completa. Esconde, usam um subterfúgio que vão escondendo, mascarando Jesus, não mostram Jesus como ele é o Deus de toda glória, que é do céu e é diferenciado de todas as pessoas que você possa imaginar. Amém? Eu vou dizer isso aqui porque é importante. As assistências sociais são extremamente importantes, amados. Mas elas não podem substituir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é do céu e nos leva para o céu. Amém? Deus te abençoe. Hoje, sextou. Tenha uma boa sexta-feira e o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.